A importância da pregação dessa doutrina é um tema no meu trabalho. Hoje, irmãos, nós entramos nesse modelo. Tem igrejas que hoje estão pregando, são indulgências reformadas, renovadas, né? Que igrejas estão pregando isso hoje? Se você não pegar na toalha do bispo, bom, você quer máscara, não vai ter bênção, não vai ter sucesso. Isso não é indulgência? É isso, são indulgências reformadas, indulgências estruturadas. Ou seja, nós estamos a voltar na igreja da idade. Eu sou a favor dos dízimos, tá? Irmãos tem que dar dízimo na igreja, tá? Para manter a igreja. Mas se você não dá o seu dízimo, meu irmão, Deus não vai ouvir as suas orações. Vende a sua casa que você terá uma outra. Bom, se vender a sua casa vai ficar fora, né? Não, a família vai em cima aí fica feio. Pregam doutrina puramente humana os que dizem que logo que o dinheiro cai na caixa, a alma se liberta do purgatório. Isso é interessante, é assim, a ideia é o quê? É pegar sua moeda e cai, aquela moeda você fazer o barulho lá por baixo, automaticamente a alma dessa pessoa, ela sai do purgatório e vai para onde? Bom, mas é isso, tá? É isso que eu estava falando aqui. Tem outros elementos que são muito interessantes dessas 95 teses. Mas Martin Lutero, então, ele fez isso aqui na porta de Wittenberg. A ideia dele não era sair da igreja, mas ele fez isso aqui para que viesse um grupo e todos tivessem um debate para que ocorresse. Mas infelizmente a igreja nem sempre aceita, né? Então a igreja não aceitou, ele teve que sair fora. Ele dizia então que, opa, calma aí, que Jesus está aqui presente, viu? Se o notebook cai também. A autoridade da Escritura em contraste com a tradição católica, eles disseram que não é isso. Segundo, o sacerdócio dos crentes, o testemunho interno do Espírito em contraste com as declarações do infalível magistrado da Roma. Ou seja, que a ideia é o quê? Que todos nós temos um sacerdócio universal. Aliás, é Pedro que fala isso, que Deus nos chamou como povo santo, sacerdócio real, né? Nós somos sacerdotes, porque o verdadeiro sacerdote é Cristo, então nós nos espelhamos dele. Essa é a ideia, tá? O sacerdote não é só aquele pastor papa que pega aquele chapéu. Uma nova visão de relacionamento entre a igreja, né, Estado, em função da influência católica sobre governos existentes no século XVI. A igreja católica ela era junto com o Estado. Os irmãos sabem disso. Hoje quem construiu as igrejas católicas? Bom, estamos a falar sempre da igreja católica, está sendo gravado. Por quê? Esse foi o problema da reforma, tá, irmão? Então nós não temos que esconder nada. Tem livros, tem documentos, os irmãos vão encontrar isso. A igreja católica sempre teve essa parceria com o Estado. Uma nova interpretação da história para impulsionar e apoiar a reforma. A restauração da pureza da igreja neotestamentária quanto à fé e à ética cristã. Aqui a igreja tinha muita coisa acontecendo aqui. Pecado. Porque qualquer um queria ser crente, né? Para se beneficiar do Estado. Aliás, quem quisesse emprego, ele teria que ser automaticamente da igreja. Caso contrário, não teria. Então, todo mundo teria que ser crente, obrigatoriamente. Bom, finalmente, irmão, nós chegamos às confissões de fé. É uma viagem, né? Temos que viajar para a gente chegar aí. Se a gente só falasse disso aqui, não teria como. Então, a primeira confissão é a confissão belga. Essa aqui é a data. Aqui pode nos ajudar a ler aqui, por favor, já que minha cabeça já li, agora é para os irmãos ler. A primeira confissão da fé das igrejas reformadas dos países baixos, escritas por Louis Brey, para demonstrar a legitimidade da doutrina protestante que estava sendo atacada pela Igreja Católica Romana. Isso.
Então, esses Países Baixos, eu vou citar um dos Países Baixos aqui, para ajudar a se referir da Europa praticamente, né? Um dos Países Baixos é a Holanda. A Holanda faz parte dos países considerados Países Baixos. Então, eles lutaram para descrever essas confissões. As confissões, elas servem para quê? Bom, é algo formal para guiar a igreja. Essa é a ideia de confissão, né? É um documento, tá? Vou citar para explicar meio como angolano sem bola às vezes, tá? Ele é um documento que a igreja faz e esse documento vai dirigir a igreja. O que a igreja acredita e o que a igreja não acredita. Murilo, a confissão, as confissões, eles são... É melhor escrever, Murilo, por favor, não dorme, porque se o Murilo dormir, aí fica complicado. Aí eu vou me lembrar quando eu tinha 11 anos, Murilo. Bom, eu não escrevo tão bem, tá? Eu estou letra muito bem errado. Então eles são o quê? Documentos formais, né? Para dirigir uma igreja. Então, esses são as confissões, esses são documentos em si. E um desses documentos, esse que nós vimos, que é a confissão de fé. Outra confissão de Augsburgo, ele diz que uma das confissões de fé fundamentais do luteranismo, essa palavra luteranismo veio de Martim Lutero, tá? Seus seguidores. É escrita primeiro que foi amigo de Lutero, também depois tiveram alguns problemas, aprovada pelas igrejas luteranas com uma defesa do protestantismo. Então, essas sempre foram as características. Então, a confissão de fé do Westminster, essa é uma confissão famosa. Quem já ouviu falar? 1, 2. Presbiteriano? Não. É Assembleia. Assembleia também. Não. Presbiteriano, né? Presbiteriano sem dúvida, já ouvi falar isso. É assim. Essas confissões, irmãos, elas são importantes. Vou ser claro com os irmãos, a gente não se atém nas nossas igrejas, eu sou batista também, agora. Só que as igrejas, elas não, os pastores, eles não têm paciência de nos ensinar isso. Bom, também os irmãos não querem aprender. Exemplo, se eu levar isso aqui para a minha igreja, os irmãos às vezes vão, nossa, não, pastor, isso aí é para quem está fazendo teologia. Irmãos, quando isso foi feito, não era para quem está fazendo teologia, isso foi feito para aí. Só que hoje nós dividimos. A igreja está dividida da academia. Isso é um dualismo, isso é um pecado dele. Né? Academia. As pessoas estão dizendo que a academia é diferente da... Não. Se eu pego isso aqui na academia, eu tenho que levar onde? Por que nós estamos aqui a aprender? É para a nossa vida, mas também para a igreja. Dá licença, daqui 20 minutos você consegue concluir para o café? Consigo. Então tá bom, daqui 20 minutos. Gente. Tá ótimo. Então, daqui a 20 minutos, não esqueça. Quer dizer, 25, 10, 15, 20. Até 11h45. 11h50. Então, irmãos, nós não podemos separar a academia da igreja. Isso aqui é um dualismo. É a mesma coisa que diz assim. Vou colocar algo também que é importante. Policial. Porque já não pode ser policial. Bom, aqui no Brasil já pode, né? Mas em Angola você ainda tem dúvida disso aqui. Olha, isso é uma espécie de dualismo, isso não é. Falei com alguém, quero fazer um curso de filosofia. Vai fazer curso de filosofia, vai se tornar ateu. Não, irmãos. Nós não podemos separar a academia da igreja. Então, esse é o problema. Os concílios não são ensinados com a igreja.
A gente aprender as coisas, você tem que vir numa academia para ouvir falar, né? Isso não é bom. Então, esse notebook hoje não está me deixando em paz. Não, eu acho que eu vou ter que orar para ele ficar melhor. Não. Esse notebook. Foi convocado pelo Parlamento Puritano para guiar a Igreja Reformada da Inglaterra. Mais de 120 teólogos puritanos participaram. ênfase na soberania de Deus, a teologia da aliança, a aliança das obras, a aliança da graça, a aliança da adoração, e refutar a teologia católica. Bom, eu vou dar uma explicação aqui. Essa é a capela de Westminster, isso aqui é o parlamento na Inglaterra, está na Inglaterra, né? Mas assim, eu vou explicar rápido esse contexto, tá, irmãos? Não dorme. Para a gente ganhar tempo. O que aconteceu? Tem a igreja católica. Então as igrejas eles estão tentando se reformar. Buscando a igreja na Alemanha, tem Martin Lutero, temos Zwinglio na Suíça, em Genebra tem o João Calvino, também que é muito famoso. Então as igrejas dos países estão tentando se reformar, se livrar da igreja católica romana, com a sede na Itália. Eles estão tentando se livrar disso. Só que a igreja na Inglaterra, o que ela tinha? Ela tinha um rei, que é o Henrique VII, isso, Henrique VIII, isso, Henrique VIII. Esse Henrique VIII, o que ele fez? Ele também começou a tirar alguns traços. Só que ele era casado com a Catarina, que era, mas ele queria ter um outro relacionamento. Então o Papa teria que permitir isso, só que o Papa não permitiu. Ele disse, como o Papa não permitiu, então eu vou quebrar, o ponto também para eu quebrar. Aí, com a não permissão do Papa, ele quebrou, né, esse relacionamento com a Igreja Católica e ele contraiu um outro casamento. Então, a partir daí, a Igreja na Inglaterra, ele começou a seguir seu próprio caminho, que é a ideia da reforma, fora da ideia da Igreja Católica. Então, depois do tempo desse aqui, do Henrique II, aí veio o Eduardo VI, acho que eu tenho aqui uma anotação sobre ele, né? O que eu falei sobre o Eduardo VI? Eu coloquei uma data aqui. Essa data aqui é 1534, né? Foi essa data da liberdade. E o Eduardo VI, ele também seguiu o mesmo pensamento. Olha só, eu estou colocando algumas cores. Essa cor é um pouquinho mais clara, né? Essa aqui é o verde, que explica um pouquinho de esperança. Parece que está vindo uma esperança. Só que o que acontece? Surge a... Dá para ler aí? Maria. Essa Maria, ela é uma rainha. Olha, eu coloquei aqui cor vermelha, né? Cor vermelha. É isso, exatamente. A irmã já leu a ideia. Então deu errado. O que ela fez? Ela desestruturou toda essa ideia daqui, o protestantismo, desestruturou essa ideia aqui e voltou aonde? Para a ideia da Igreja Católica. E ele começou então a perseguir os protestantes na Inglaterra. Ela era conhecida como Maria Sanguinária, não era? É essa mesmo, exatamente, está certo. Por isso que eu coloquei aqui o vermelho que significa sangue. Ele criou muitos problemas para a igreja. Esse é o contexto, então, muito importante. Olha, aí depois dela, né, dessa estrutura, depois da morte dela, aí vem a Elizabeth. A Elizabeth é uma rainha, o que ela fez? Ela tornou a igreja como a religião oficial do Estado, do governo da Inglaterra. Né? A igreja se tornou uma igreja do Estado, o Estado é que manda na igreja, e ela se tornou então a rainha, a chefe da igreja. Aqui é o que? Mano, e mais? Bom, um pouco de esperança, né? Mesmo que ela tivesse que mandar mais as coisas, iam correndo bem. Então depois vieram os puritanos. Esses puritanos são pessoas que fugiram daqui por causa daquela toda perseguição muito forte. Então alguns foram para Estados Unidos, outros foram para a Escócia, né? Porque hoje os Estados Unidos é fruto dos puritanos. Um grupo desses irmãos, eu não sei se bem me lembro, eles também foram chutados daqui do Brasil. Porque quem fundou os Estados Unidos são pessoas que saíram do Brasil, né? Não sei se não sabem isso, uma parte. Eu creio que é isso mesmo.
Se não estou me enganando aqui, acho que você não coloquei a chave no lugar errado. Então os puritanos, o que eles queriam? A reforma, a igreja independente e a vida moral. Aliás, os irmãos sabem. Se os irmãos observarem na estrutura dos Estados Unidos, apesar que hoje tem esse problema, né? Mas os Estados Unidos é fruto desses homens aqui. Por isso que os Estados Unidos é um país praticamente cristão. Bom, cristão é parente hoje, né? Mas é por causa dos puritanos. E depois vem o Tiago I e o Carlos I. O que eles fizeram? Eles até tinham mais ou menos uma vida com a palavra de Deus. Só que esse bispo aqui, o Laudo, ele tinha um problema muito grande. Ele queria que todos cumprissem aquilo que ele mandava. Então aqui também originou um problema muito, muito grande. Mas os puritanos, o que eles queriam? Aqui o Carlos I, ele também comandava a igreja na Escócia, né? A Escócia, porque a Escócia ele estava sob a autoridade da Inglaterra na época. E só que muitos puritanos eles estavam na Escócia, então eles queriam que a igreja da Escócia seguisse também as orientações desse cara aqui. Só que disseram, não vai ser assim. Então em 1640 eles fizeram um tratado que a igreja da Escócia teria que ser igreja da Escócia, e ponto final. Por causa da influência dos puritanos. Só que essa influência veio até a Inglaterra, então foi de lá, esse é o contexto, que eles tiveram então a uniformidade da doutrina, o culto, o Estado, buscava o pacto solene para as igrejas da Inglaterra. A Escócia e a Irlanda provou ser inalcançável. Eles não conseguiram alcançar a Escócia e a Inglaterra. Então o contexto dessas confissões de fé de Westminster, que é um documento muito importante para as igrejas hoje, esse é o contexto dele. A gente precisa entender isso. Bom, essa é a história, né? João de 1640, que o tempo que eles reuniram para que tivesse que tratar então desse documento importante, dessa assembleia. E aqui foram os teólogos mais eruditos daquele tempo, tomaram parte dos trabalhos da Assembleia. A confissão de fé e os catecismos foram discutidos ponto por ponto, isso é importante, aproveitando-se o que havia de melhor das confissões já formadas. Eles pegaram o que já tinham, tá? Ninguém pode fazer, esse é um ponto importante, tá? Sempre tem que ter alguém para dar um ponto de início, a gente não pode ir de mãos vazias. Eles já tinham algo, então queriam que isso se estruturasse para ter base de outros elementos. E eles fizeram então essas doutrinas. E a confissão de fé de Westminster foi a última das confissões formuladas durante o período da Reforma. Até agora tem havido na história da Igreja somente 2 períodos que haviam se distinguido pelo número de credos ou confissões que neles foram produzidos. O primeiro pertence ao século IV, século V, onde se reproduziram os credos. Depois então vieram as confissões. Bom, aqui ele vai falar sobre a comparação de credos e as confissões. E a confissão de fé de Westminster, eles seguem então esse plano da reforma, conforme ele disse, já tinha um documento, e com base nesse documento eles foram fazendo outros documentos. Eu vou passar num ponto que é importante, mas alguém tem dúvida? Alguém tem uma pergunta? Ninguém? Bom, está sendo muito claro? Então, o que essa confissão tratava? Vamos ver o primeiro ponto dessa confissão. Por quê? Existe uma diferença entre os credos, tá? Os credos eles são um pouquinho mais resumidos, como a ideia que vimos. Já as confissões eles são mesmo detalhadas, começando da doutrina de Deus, da doutrina do homem, do pecado, da doutrina do Espírito Santo. Vão tratar sobre a questão envolvente a igreja, a eclesiologia, que é a situação da igreja. Vão tratar sobre a questão do futuro, do inferno. Então, as confissões, elas são mais estruturadas, né? Em relação aos concílios. E o primeiro capítulo dessa confissão é o capítulo das Escrituras, que a gente vai terminar aqui. Olha só o que diz o seguinte: ainda que a luz da natureza e das obras da criação e da providência de tal modo manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam
usáveis, isso é Romanos capítulo 1, versículo 26. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessária para a salvação. Vamos dar um ponto e vírgula. O que essa confissão está dizendo? Que Deus, ele se revelou pela natureza. Quando a gente observa, uma árvore, nós sabemos que essa árvore não é fruto do acaso. Existe um Criador. Mas só que essa mesma árvore não será suficiente para que a pessoa seja... Olha só, diz o seguinte: ainda que a luz da natureza, as obras da criação. Um passarinho. Qual passarinho que ele não gosta? Papagaio. Quem é o cara? Calopsita. Quando você observa aquele passarinho aí, ele é um pouquinho chato, né? Eu sei, é bravo também, mas é bonito, tá? Então, quando a gente observa nesse passarinho, a gente vai dizer assim: nossa, que coisa bonita. Como é que ele surgiu? Ah, é Deus. Mas será que isso é suficiente para a gente crer em Deus e sermos salvos? A confissão de fé de Westminster está dizendo o seguinte: não. Bom, isso é suficiente para a gente acreditar que existe um Criador. Mas para a salvação não é suficiente. Isso é verdade. Uau, que mar bonito. As pessoas vão para o mar, né? Nossa, que coisa linda. Deus é maravilhoso que criou. Mas isso é suficiente para salvar essa pessoa? Não. Só não chega a salvação nisso. Então ele diz o seguinte: por isso foi o Senhor servido em diversos tempos, em diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. Esses diferentes modos através de quê? Através da história. Né? Temos a história de Adão e Eva, temos a história de Abraão, temos a história de Noé, temos a história de Moisés, então temos a história do próprio povo de Deus. Então, ao longo dessa história, Deus foi se revelando de formas diferentes. E ele continua a dizer: e depois, para a melhor preservação e programação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazendo-a escrever toda, isso tornando indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar Deus a sua vontade ao seu povo. Então, Deus cessou e ele trouxe a Bíblia. Olha, a Bíblia está aqui. E ela é que deve ser sempre um instrumento de salvação para toda a humanidade. Quando as pessoas olharem as árvores, eles vão recorrer à Bíblia e eles vão encontrar tudo que está escrito na Bíblia. E eles vão crer que existe um Deus e Salvador. Essa é a ideia de Romanos capítulo 1. Vocês não sabem disso. Existe uma revelação natural, uma revelação geral, mas por meio de uma forma específica, Deus se revelou através das Escrituras. Alguém tem uma pergunta? Uma questão? Alguém conhece uma árvore linda? Os livros geralmente chamados apócrifos, já ouviram falar dessa palavra apócrifos? Não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon. São os livros da Bíblia Católica? Não, aqueles que são acrescentados. Os livros os livros apócrifos, um dos livros apócrifos, vamos falar assim, alguém cita um número, um livro apócrifo? Irmão Gustavo? Judiz. Deixa eu ver se eu me lembro do seu nome. Murilo. Cita um livro apócrifo. Um livro apócrifo. Bom, livros apócrifos são livros que estão fora dos 60 aí. Tem o dragão também, né? Dragão? É ou não? Não, dragão não, nunca vi. Tem um. Não é? Bom, Macabeus. Macabeus, Tobias. Nossa, Tobias. Tobias. Qual que é aquele de oração dos contos? Bom, vamos ficar com esses três por enquanto. Então, esses livros aqui, eles estão fora. Estão fora dos 66 livros que temos aqui na nossa Bíblia. Mas esses livros, eles estão dentro da Bíblia católica, tá?
que eles estão dentro da Bíblia Católica? Esse é o problema do Concílio de Trento. Nós vimos o Concílio de Trento, o Concílio tratou essas questões aí. Mas os reformadores, eles traduziram também esses livros. Por quê? Eram livros importantes para o ensino, para o aprendizado. Então a gente pode ler isso aqui. Por exemplo, tem o Macabeus, que é um livro muito importante. Se a gente quer entender a história neotestamentária, essa fase entre o Novo e o Antigo Testamento, tem muita coisa que o Novo Testamento vai tratar, que a gente precisa do contexto aqui para a gente entender o que está acontecendo. Por exemplo, a questão lá das guerras entre judeus e romanos, os que foram sacrificar porco dentro do templo. Então, o livro de Macabeus, alguns livros apócrifos, eles vão tratando toda essa situação. Então, a reforma diz, essa confissão diz que não fazem parte do cânon, não são, portanto, de autoridade da Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escritos humanos. São homens que escreveram apenas e não são divinos. E a própria Bíblia vai falar isso, né? Eu vou ler só um texto rapidinho, em 2 Pedro, já que eu estou com a minha Bíblia aberta. Segunda carta de Pedro diz algo muito interessante. Capítulo 1, versículo 21. Diz o seguinte: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, todos os livros que nós temos aqui foi na base do Espírito Santo que nós temos esses livros. Então, se forem empregados, não como escritos humanos, a gente não pode colocar eles aqui dentro. A autoridade da Escritura Sagrada, a razão pela qual deve-se crer nela em obediência, obedecê-la, não depende do testemunho de qualquer homem ou da igreja, mas depende somente de Deus, que o seu autor tem, portanto, de ser recebida, porque é a palavra de Deus. Isso já esse quanto à questão do conselho de Deus, né? Ele vai continuar a falar realmente da Escritura, que é um ponto importante. Olha só, a Escritura nada se acrescentará em tempo algum, nem por novas revelações. Olha, irmãos, eu queria tratar esse ponto aqui. Se não tem muito tempo, 5 minutos, o que vocês acham? Que a Bíblia ela não é suficiente, a gente precisa acrescentar mais alguma coisa? Eu fiz uma pergunta, né? Os irmãos vão falar não, né? O que os irmãos acham das nossas revelações? Nós devemos ser conduzidos pelas nossas revelações ou devemos ser conduzidos pela Bíblia? Bom, Deus fala de várias maneiras, tá? Mas nós não podemos dizer assim, é minha experiência. É sua experiência, a experiência dele. A experiência dele, a sua, a minha, do irmão, das irmãs. Quantas experiências nós teremos? E se pegarmos todas essas experiências e colocarmos na Bíblia, o que será da Bíblia? A Bíblia não será a palavra de Deus, mas será a minha experiência. Então nós temos hoje, não, eu recebi revelação. Sim, irmão, você recebeu a revelação? Amém. Mas a sua revelação não pode ir contra a palavra de Deus. Quem deve subjugar não é a sua revelação, mas é a Bíblia que deve subjugar a revelação que não teve. Minha namorada, bom, minha noiva, né? Ela disse que somos noivos, então tudo bem. Bom, se elas estiverem assistindo, dá problema. Ela disse o seguinte, que um casal de jovens procurou ela, que eles namoravam há muito tempo, só que a outra recebeu revelação. Disse, não, eu recebi a revelação, Deus disse que você não é homem com quem eu vou me casar. Ela me perguntou, como vou aconselhar essas pessoas? Eu disse, aconselha na Bíblia. Porque a Bíblia apresenta o modelo da pessoa certa com que a pessoa pode se casar. E Paulo fala, a única palavra que Paulo fala é que ele seja cristão, só isso que Paulo coloca. Ser preto, branco, moreno, alto, magro, olhos rasgados. 10 minutos. É isso mesmo. Então, irmãos, isso, a Bíblia não fala isso, tá? Então, a confissão de fé, ele fala o que? Olha, a Escritura não se acrescentará em tempo algum, nem por novas
Não, a gente não vai acrescentar nada aqui, por favor. O cálculo se fechou e a gente só tem que cumprir. Bom, como temos pouco tempo, então, ele vai falar também que na Bíblia não são todas as coisas claras. Aliás, Deuteronômio 39, 29, 29, diz que existem coisas que são encobertas aos olhos humanos e esses pertencem a Deus. Então, existem coisas que não são muito claras, mas também existem coisas que são claras dentro da Bíblia. Ela é a regra infalível de interpretação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ele é o juiz supremo. Olha só, para terminar, eu até coloquei aqui um martelo, né, esse símbolo aqui, ó. A Bíblia é o juiz supremo. Não tem mais outra opção. Bom, meus queridos, o resto é a bibliografia que nós temos aqui. Tomara que tenha sido bom. Depois eu você colocar lá no grupo o nome do outro livro que você falou. O nome do livro eu vou enviar para vocês. O livro é esse aqui, ó. Cadê? Esse aqui, ó. Alisson, Teologia Histórica. É um livro muito bom. Então, meus irmãos, foi isso. Foi muito bom estar com vocês. Se alguma coisa que vocês não gostaram, perdoem. É bom nós lermos os credos, lermos as confissões, mas acima de tudo, a nossa melhor confissão, o nosso melhor credo é a palavra de Deus. Ele está acima do Papa, está acima do Marco Lutero, está acima do pastor, está acima de todos nós. Porque ela é a verdade. Deus nos abençoe.